Então, eu Com estava apresentando, né? Na verdade, apresentando essa obra-prima aqui, que você foi a responsável, né, pela organização. E eu queria que você começasse contando, então, o porquê, né? Se apresentando, né? E dizendo o porquê, né? O que te motivou a escrever esse livro e qual foi a ideia, né, de um livro tão atual, ainda mais nos dias de hoje, né, pelo qual nós estamos passando. Então, qual foi a ideia, né, o porquê de escrever esse livro e qual foi o objetivo? Então, em primeiro lugar, eu gostaria sim de agradecer todas as pessoas que estão aí, né? E eu vejo que esse livro, no caso, foi um mover mesmo, sabe? Assim, porque eu, como odontopediatra, eu já venho trabalhando com crianças já há um bom tempo, com a outra coleção de livros que foi voltado ao escolar, né? E depois, em relação a esse livro, eu senti que a criança tinha que ser vista quanto ser humano, né? Então eu pensei, gente, para que isso aconteça, tem que haver um mover, né? O mover no universo por meio das três ciências, né? As ciências da vida, né? Do mundo, quer dizer, do homem, da vida e do mundo, né? E nesse mover disso, realmente nós chegaríamos a ver a criança com outros olhos, de uma outra forma. Só que eu não gostaria de ter um livro que tivesse capítulos sem estarem conectados um com o outro. Por isso que é dialogando com essa ciência, sim, mas vindo desde o bebê ali, assim, o futuro bebê ainda, né? Aquele que ainda vai ser concebido, e aí ele vai dialogando um capítulo com o outro, de acordo com as fases de desenvolvimento dessa criança. E vai até naquele momento que você vê que as pessoas às vezes pensam, ah, mas eu vou trabalhar com a criança nessa outra parte, e entra aquele lado do material, né? Muito material. E o lado da parte do humanismo, né? As pessoas às vezes falam do humanismo, né? E eu vejo o humanismo de outra forma. Eu vejo o humanismo exatamente nesse contexto. Ver o ser humano. E quando você vai caminhando, você não consegue parar de ler o livro, porque o livro, como ele está em diálogo, ele vai até naquele momento que leva o lado que as pessoas querem ouvir também, né? Que o empreendedorismo, de que forma que você pode introduzir tudo isso dentro de uma visão desse lado, sem esquecer com quem você está cuidando. E com isso, eu, imbuída nisso, o ano passado, eu cheguei ao título, né, que é Odonto Educação, dialogando, né, com as ciências do homem, da vida e do mundo. Só que aí nós fomos um pouco mais longe. Nós fomos nessa parte de ver o ser humano assim, mente, corpo e espiritualidade. Porque quando você envolve essas três áreas, você consegue caminhar melhor para que os profissionais que cuidam das crianças possam senti-las realmente. E foi quando eu realmente, aí eu comecei a ver, e agora? Quem que eu vou convidar, né? Porque eu gostaria que falasse do lado não só do humanismo, mas que voltasse para esse lado também da espiritualidade, para ver que aquela criança, ela tinha que crescer, mas é que ela tinha que crescer crendo, tanto quanto nós cremos nela. Nós estamos formando para elas crerem também. Então, é isso que me fez chegar a esse contexto. E aí, logicamente, eu fui convidando as pessoas, cheguei até você, né, para você falar sobre essa parte da alimentação. Nossa,
Eu, quando lembro disso, a conexão que houve, né, nesse momento para falar sobre isso, né, que veio logo depois de um capítulo da amamentação, e aí a criança começa a necessitar de mastigar e tudo, né? Como que isso poderia ser visto e de uma maneira que a criança ficasse tranquila, né? E chegasse a um ponto de alimento, mas não com aquela necessidade de comer exacerbadamente, né? E você chegou nesse contexto. E hoje eu vejo assim que nós estamos para trabalhar, falar também sobre o seu capítulo hoje aqui, né? O nosso foco é isso. E aí, quando você começou a trabalhar, né, no capítulo, eu lembro bem que você foi me enviando, né, o que você colocava e tudo. E aí, uma coisa bastante interessante que eu gostaria de colocar aqui, né? Porque eu sempre falava que era para as pessoas que estavam escrevendo focar um pouco na espiritualidade, né? Para poder chegar mais perto, para poder chegar a uma reflexão e tudo, né? E aí, nesse espaço de tempo, eu fui para Israel, né? E quando eu voltei, eu conversando com você, eu lembro assim que foi um momento assim de muita emoção, né? Da gente poder ver o alimento de uma outra forma, né? E você me mandou, inclusive, um. Nossa, quando eu vi aquilo ali, eu falei, meu, exatamente, né, daquilo, da alimentação da criança num todo, né? E eu gostaria que você colocasse um pouco sobre o seu capítulo, para depois eu fazer algumas colocações às leis já que protege a criança, né? E uma grande novidade que eu vou falar aqui mais para frente sobre onde o Dom da Educação chegou. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho. O que eu podia dizer para vocês é que, assim, recomendar o livro, né? O livro é de um primor, né? As autoras podem ver, é de uma... Esse aqui é o meu capítulo, né? O livro é de uma qualidade editorial e de uma beleza, de uma delicadeza maravilhosa, né? O livro é muito... tem uma ilustração muito especial, muito bonita, o livro é muito bem... É um livro maravilhoso, bem ilustrado, né? Tem ilustrações muito preciosas mesmo, tem desenhos que foram feitos à mão, especialmente pro livro, né? Tem pacientes aqui, minhas pacientes. Então, aqui do livro, que a gente pode falar das sequências que ela estava dizendo enquanto ela não entra, né? Aqui pegando o sumário, queria mostrar para vocês, assim, compartilhar. Ela colocou o sumário, então ele vai desde a parte de odontoeducação, a parte ligada ao futuro bebê, fala muito de estresse materno, né? Fala da essência da promoção de saúde aí para os odontopediatras na primeira infância, né? A odontologia intrauterina, então esse capítulo, essa primeira parte também engloba isso, né? E depois na primeira infância, onde ele vai falando toda a parte da conscientização da amamentação. Aqui mesmo. Contando um pouco sobre os capítulos aqui e contando um pouco também da preciosidade do livro, né? Que o livro chega a ser quase uma obra de arte, de tão bonito que ficou, né? A diagramação, tudo. É um livro maravilhoso mesmo. Então, voltando a contar um pouco da parte do meu capítulo, quando você me convidou, né, para eu falar sobre as relações, o aprendizado alimentar, né? Então, quando nós pensamos em aprendizado, em aspectos cognitivos relacionados à alimentação, não tem como, né, nós separarmos das emoções,
não tem como nós separarmos da espiritualidade, não é? Com Então, certeza. o que é alimentar uma criança? A gente pode olhar por um lado, que é um alimento físico, transitório, e tem um outro lado, que é o amor, né? Que a gente sabe que o amor é o maior alimento, né? E como Exatamente. isso, né, de uma forma científica, num livro de peso, com colegas tão importantes, não é? Como transpor isso em palavras de um modo que não caia até numa coisa que não passe uma certa credibilidade, né? Então, a ciência precisa se unir à espiritualidade, mas também precisa se pontuar e se basear como é que eu vou dizer, de uma forma que passe uma certa seriedade, né? E foi aí que eu voltei, né? Eu já tinha algumas coisas escritas, né? Então, quando você voltou de Jerusalém, você falou, eu acho que está faltando alguma coisa, né? Foi. E eu falei, olha, Foi coisas exatamente. né? Eu já tinha dado uma aula para um grupo de estudos que eu fazia no passado, tentando trazer um pouco o que é esse alimento, né? Porque hoje em dia tantas crianças, né, apresentam esse tipo de distúrbio alimentar, né? Claro que nós sabemos que isso não surgiu hoje, né? Que isso já existia há muito tempo, mas por que hoje a ocorrência, né, aumenta tanto, né? E aí, pensando e relendo, me veio à cabeça uma pesquisa que eu li há muito tempo e hoje a gente não consegue nem ter a referência, né? Se não me engano, era numa época, logo após a Segunda Guerra Mundial, em que separaram dois grupos de crianças, né? Foi, E deixaram exatamente. um grupo de crianças que recebiam alimento físico, eram alimentadas nos berços, mas não se tinha Isso. comunicação com essas crianças. As crianças eram apenas alimentadas e os cuidadores saíam, não tinham vínculo. E no outro grupo, um outro mesmo grupo de crianças, né, com características semelhantes, além do alimento físico, as crianças recebiam contato. As crianças eram pegadas no colo, eram aninhadas, elas recebiam afeto e amor, não é? E Exato. com o tempo, esses autores começaram a perceber que um grupo de crianças que não recebeu o afeto e o contato físico começou a perder peso, emagrecer, e algumas crianças vieram a óbito, né? Faleceram, infelizmente. Enquanto o outro grupo não houve essa ocorrência. Então, assim, foi triste, né? Às vezes até os autores colocam ter até perdido algumas crianças, foi traumático, né? Mas aí isso nos traz essa reflexão, né? Quanto afeto, quanto amor que é, na verdade, o que alimenta, né? Quando são esses aspectos que são importantes, claro, ninguém vive de amor, mas quanto isso é essencial, quanto isso é importante, né? E aí o que a gente conversa muito, eu acho que o livro mostra isso, enquanto nós, profissionais de saúde do terceiro milênio, não dá mais para a gente não acolher, não olhar além do que esse paciente apresenta. Então, no caso do capítulo, como eu coloco, crianças com dificuldades alimentares, sejam quais as etiologias forem, tem uma mãe, né, por trás. Tem uma mãe que Exato. tem dor, tem uma mãe que tem muita culpa, tem uma mãe frustrada porque não conseguiu alimentar, porque toda a sociedade diz que ela tem que amamentar e que se ela não consegue, ou se o bebê nasce com impossibilitado desse aleitamento materno, no caso de um prematuro extremo, quais são as dores que essa mãe traz, né? Então, ao invés da gente sair julgando e botando o dedo em riste, né? Acolher essa mãe, entender quais são as dores. Eu acho que aí começa o tratamento, né? Eu acho que aí até depois, não é? Exatamente. Eu vejo assim que uma das coisas assim, uma das metas nossa, né, que a gente chama é os 3 As, né? O amor, aconchego e acalento, né? E tem, inclusive, um dos capítulos, que é o capítulo 3 que fala sobre a saúde mental, né, no desenvolvimento infantil. Lá, a Jaqueline Wendland, que ela é da coordenadora do Instituto de Psicologia lá da Sorbonne também, ela fala exatamente sobre isso, né, que o bebê, se ele não chegar a isso, não tem como ele sobreviver,
que é aquilo que Sim. você estava falando. Então, por isso que a gente fala do primeiro, né, aquele primeiro momento ali do bebê, né, até da concepção dele, antes dele ter a formação do óvulo, né, todo aquele momento, existe todo o mover. E aí, quando chega nessa parte da alimentação, teve a amamentação e tal, depois tem a alimentação, se não tiver isso, realmente tem essa história toda e realmente ela relata também sobre isso, ligada à guerra, né? Naqueles momentos de exclusão dessa criança, nesse capítulo 3 fala sobre isso, da retirada dos bebês do colo das mães e separam. Crianças que às vezes estavam amamentando, que estavam recebendo aquele acalento, e vai para um outro local totalmente separados. E agora, nesse momento que nós estamos vivendo agora, isso vem a calhar no momento de muita ansiedade. E eu tenho percebido que tem muitas crianças também que estão tendo problemas, distúrbios alimentares por conta de ansiedade, por conta dos pais, Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é todo esse momento pelo qual nós estamos passando, de muita ansiedade, mas também aproveitar este momento que nós estamos vivendo e que as famílias têm que permanecer mais tempo com a criança para vivenciarem esse momento de refeição em família, não é? Para ter essa troca. E principalmente o que nós trabalhamos muito no Instituto, né? Nós adultos, nós pais, mães, se nós estivermos bem, nós temos condição de passar essa tranquilidade para as crianças. Nós temos as mães, né, têm uma conexão direta com a criança. Isso já é provado. Nosso pensamento tem uma energia mento-eletromagnética. Então, se nós estamos bem conosco, se estamos bem, né, tranquilas, se nós estamos em equilíbrio, nós temos como passar esse equilíbrio para essa criança e aproveitamos esse momento para nos reunirmos, para fazermos as refeições em família, que nós sabemos que muitas famílias não fazem, não têm essa oportunidade, né, de fazer as 3 refeições com a família. E nós vemos no livro, né, o quanto é importante, que é um aprendizado e que tem muitos aspectos que vão ser vivenciados à mesa com a criança. Hábitos alimentares são comportamentos aprendidos. Então, quanto mais a criança estiver exposta a uma família que tem harmonia, que faz refeição em família, né? Não que ela não vá ter problema, mas a chance dela ter problema pode muito diminuir, não é? Agora, se a criança não sabe o que é comer em família, se a família não valoriza isso, né? Se a família não tem hábitos alimentares saudáveis, se a família... Então, assim, aonde essa criança vai se espelhar? Né? Com quem? Né? Exatamente. E eu vejo assim, quando a gente lembra, quando a gente resolve, né, conversamos da alimentação em família e tudo, para colocar no livro essa história toda, porque lá em Israel é primordial para eles a alimentação em família. Então eu fiquei vivenciando tudo aquilo ali e comecei a ver que aqui estava muito dispersa a família. Família estava ficando muito em segundo plano, porque os pais, todo mundo, aquela correria, a criança com várias atividades, a criança às vezes não tem tempo de se alimentar adequadamente, ou se alimenta correndo. Então eu falei, isso é importante, uma chamada para reunir, né? Para estarem juntos, né? Para ter aquele momento de conversa, de diálogo, ter esse momento. E por incrível que pareça, nós agora estamos sendo chamados para fazer isso, exatamente para fazer isso, né? E é uma coisa que você colocou ali lindamente bem, e eu lembro que você até citou Jó 6:27, né? Que foi uma coisa assim do alimento, né? Eu vi aquilo fantástico, sabe? Esse lado realmente eu vejo. Não, pode falar. Eu vejo que essa parte assim, às vezes esses distúrbios, às vezes as pessoas ficam assim tão preocupadas, meu filho não alimenta, meu filho. Quando você mesmo tem estudado, tem buscado, ido e atrás desse outro lado, você vê que às vezes as coisas estão escondidas dentro de uma caixinha de segredo.
aquele cachinho de segredo que a criança pegou a chave e está com ela. De que forma que ela vai liberar isso? De forma que ela vai abrir essa porta? Ela pode abrir essa porta futuramente para uma compulsividade, para várias outras coisas que ela não fez com o alimento. Ela passa a ter outros reflexos, né? Nesse sentido. E é uma coisa que você aborda isso, né? É por isso que eu sempre digo, né? Eu sempre fico até meio repetitiva, não é? Mas eu falo que é além, né? Além da boca e do estômago. Porque para você tratar uma criança com distúrbio alimentar, uma criança que apresenta dificuldades alimentares, é assim, o ângulo do especialista, né, vai ter que se abrir. Porque não tem como, se você fechar o ângulo, você não vai conseguir tratar uma criança com dificuldade alimentar. Porque todo esse comportamento vai envolver uma família, vai envolver um ambiente, vai envolver sentimentos, vai envolver uma série de coisas. Então, não dá para você querer trabalhar só com a técnica, ensinar a mastigar, como eu brinco, né? Falo com as minhas amigas e já escrevi no livro. Ensinar a mastigar é fácil, não é difícil. Né? A gente aprende na faculdade, aprende na especialização, não tem grande dificuldade. O difícil é a criança querer pôr o alimento na boca. Né? O receitar cenoura crua é tranquilo, é ótimo para mastigação, mas a criança, até ela aceitar colocar a cenoura crua, isso faz parte do cardápio dela, né? Até que ponto você é rígida dizer que tem que comer alimento duro, mas se a criança não tolera, se ela não tem uma sensibilidade oral que permita isso, então é complicado, né? Nós temos que realmente ampliar o nosso olhar, entender quem é essa criança, o que está por trás dela, qual, na verdade, é essa dificuldade para não sair querendo tratar todo mundo igual, não é? Acho que tem que haver uma especificidade, tem que haver uma troca, né? Acho que a gente tem que descer do pedestal. Exatamente. E você falando isso, eu estava lembrando agora do capítulo do autismo. No capítulo do autismo, tem várias situações da criança com problemas na parte da alimentação, né? E nós começamos a pegar, nesse capítulo até, como nós trabalhamos com obras de arte, né? Nós trabalhamos o tempo todo, teve um pintor, né? Um artista plástico que fez as obras de arte para esse livro. Então, ele realmente ele vai colocando aquilo no desenvolver da criança no futuro. E o que nós fizemos? Exatamente, olha aí. Essa imagem linda, né? É o desenvolvimento mental aí da criança. Esse que ele fez. Isso aí eu desenvolvi de forma na saúde mental da criança, né? Então é fantástico, mas no autismo nós pegamos o quê? Para poder começar a descobrir a criança de que forma que ela, como que ela se encontra. Então nós pegamos obras de arte e colocamos na frente da criança para que ela para ver em que momento daquelas obras, qual daquelas ela fica mais feliz, qual daquelas que ela se sente melhor para ela poder desenhar. Aí nós sabemos o sentimento dela. Como é que está o sentimento dela? O sentimento dela, ela está conseguindo chegar àquilo que a mãe está falando ou não? Ou aquilo para ela é uma agressividade? Porque se ela mostra um quadro com agressividade, que ela parou nele, significa que ela está mais naquele momento. Então, se ela está num quadro mais suave, ela sente que aquilo ali é o que agrada. O que me deixou super feliz, por exemplo, é que uma das colaboradoras do autismo, a Cristiane, ela tem uma filha autista. E ela chegou e mostrou o livro, né, para a filha. Quando a filha viu, ela não fala. E ela simplesmente olhou para aquilo ali, para aquelas imagens todas que ela já tinha mostrado para ela anteriormente. Quando ela viu no livro, ela fez que ela viu ela ali, ela falou: "Uau!" Então você vê isso, o que representa. E é isso que a gente está indo buscar nesse livro. De que forma que nós podemos conectar com a criança de uma melhor forma, de que forma que o profissional pode se conectar com os outros, a própria criança, né? Se ele
não, em momento nenhum, ele fez uma reflexão. Quem é ele? Quem sou eu? Então, eu falo no capítulo 9, eu peço para que aqueles profissionais que estão escrevendo aquele capítulo, que naquele momento eles façam, me mostram qual foi a fase que houve uma explosão da mente deles, para que eles entrassem num outro estágio, para poder ter que reconstruir, para poder ver essa criança com os olhos do que ele deixou para trás, e sim o que ele pode levar daqui para frente. Como que ele pode E fazer isso? a arte é um instrumento de comunicação maravilhoso, né? Ele é Exatamente. pessoas, a arte é um instrumento valiosíssimo para trabalhar com essas crianças. No Instituto, inclusive, nós trabalhamos muito com a arte. A nossa terapeuta Jaqueline, a psicóloga que trabalha, ela usa muito aquarela, pintura, e é uma maneira, muitas vezes, por meio desses desenhos, né, que as crianças manifestam, enfim, elas conseguem, né, dizer, entre aspas, o que ela está sentindo. Né? E eu acho que é isso. Essa semana, coincidentemente, eu dei uma supervisão para uma colega que está atendendo uma criança dentro do espectro, e era uma criança que não conseguia escovar os dentes, e muito menos, assim, para ir ao dentista, né, para fazer a higiene oral, tudo era muito difícil, muito difícil. E ela criou Sim. um vínculo, ela tinha um vínculo de afeto muito grande com essa criança, como se nela ele confiava. E um dia ela é do interior, ela falou, aqui, Patrícia, é mais fácil ir na casa do paciente, agendar, não é igual São Paulo. E eu fui ver como estava sendo a escovação de dente dessa criança. E ela falou que ela ficou penalizada, que era na sala, o pai em cima dele, a mãe por trás. Então, assim, era uma agressão, não era uma escovação, né? Mas era o melhor que É. aqueles pais conseguiam fazer naquele momento. E ela falou, por favor, levou a criança para o banheiro. Nós temos algumas estratégias, né, para minimizar esse desconforto da criança. Ela foi conversando com ele, falando, ele escovou os dentes perfeitamente. A partir dali, acabou aquilo. E aí ela foi falando que ela foi ao dentista com ele, combinou, falou que ia segurar na mão dele, combinou de novo com a odontóloga, né? E também com ele, como ia ser, que ia sentar do lado. E foi falando passo a passo o que ia acontecer, acabou o problema de ser amarrado. Então, o que eu disse para ela, né? Eu falei para ela, você já conseguiu o mais importante, que é a confiança, é o vínculo de amor e de afeto. Você vai conseguir o que você quiser com essa criança, porque agora ele apresenta umas dificuldades alimentares, né? E eu disse para ela, tá feito, não precisa mais nada, agora você consegue o que você quiser, expandir o cardápio dele, não vai ser tão difícil, porque ele tem confiança em você. Ele sabe que você é uma pessoa que tem um afeto por ele, né? Que está ali junto com ele para ajudá-lo. E é isso que eu acredito, né? É isso que nós enfocamos no atendimento. O primeiro passo é trazer a criança à mesa, resgatar a refeição em família, a participação das mães, dos pais. Ah, mas eu tenho que vir às sessões? Tem. Por que tem? Porque esse trabalho é compartilhado, não é uma coisa que eu vou fazer, né? Então, essa parceria, resgatar essa parceria com essas famílias, resgatar este momento, né, esse vínculo de afeto, tanto das famílias quanto com os profissionais de saúde, vai ser maravilhoso, né? Eu acho que o tratamento, a cura, como eu disse, né, no que eu escrevi, começa aí. Eu vejo uma coisa boa agora, Patrícia, é o seguinte, porque esses dias eu tinha sido convidado ano passado para participar da revisão e atualização do Plano Nacional da Primeira Infância, né? Para colocar o Odonto Educação nesse plano. Aí agora eles me enviaram a semana passada um e-mail falando que a Odonto Educação foi incluída no Plano Nacional, foi acatada, né? Então, vai ser trabalhado, foi incluída, porque na lei, até que eu gostaria de colocar aqui, porque muita gente não sabe, na Lei 13.257 de 2016, é a lei do marco legal da primeira infância. Ela, dentro dela, está inserida a saúde bucal.
E como agora entrou a odontoeducação entrou dentro desse plano, então todas essas coisas que nós estamos falando, todas as coisas que tem no livro, vai entrar nas escolas, né, com a outra coleção, né, que você já conhece, e agora esse livro também vai ser colocado. Então, tudo que nós estamos colocando aqui, muitas coisas, essas coisas todas vão ser abordadas ali. Vai levar, porque a odontoeducação ela é num todo, então ela vai ser acatado isso. E eu vejo isso fantástico, porque imagina, nós agora fazemos parte, e eles colocaram para minha surpresa, eles colocaram odontologia para bebês, né, que já existia aqui no Brasil nos anos 80, e eles veem que, começando ali naquele bebê e entrando com a odontoeducação, e indo de uma forma gradual e progressiva, trabalhando com essa criança num todo, como ser integral, então nós vamos conseguir chegar a minimizar a cárie, outros distúrbios de outras ordens, como essa parte alimentar, como do autismo, como é parte de tudo, do afeto da mãe com os pais, tudo isso tem. Então, isso daí vai contribuir bastante. E eu fiquei, assim, super feliz, sabe? De poder estar contribuindo. Com certeza, uma contribuição valiosíssima e preciosíssima. Eu acho que a odontoeducação é fundamental e como a doutora Flávia Coniche está dizendo aqui, né, é uma enorme conquista para a saúde bucal das crianças, né? Enfim, conseguimos. E eu acho que essa vitória é, em parte, muito sua mesmo. Parabéns mais uma vez e vamos em frente, minimizando, trabalhando com a prevenção, né, que é o que a gente mais gosta. Bom, pessoal, acho que a gente vai ter que encerrar, não estamos conseguindo ouvir a doutora, mas eu queria agradecer a presença de todos, né? Muitos aí, doutora Flávia, doutora Lúcia Coutinho, outras pessoas que eu posso não ter identificado, que são coautores deste livro maravilhoso, que eu recomendo. Nós íamos fazer um lançamento na Boped em Brasília, mas ele foi cancelado por conta dessa situação, mas nós esperamos que em breve possamos ter um momento para celebrarmos, né, essa obra maravilhosa, que eu acho que veio agregar muito para a odontologia e para todas as áreas afins. Como eu digo, é um livro que pode ser adquirido por fonoaudiólogos, por odontólogos, por psicólogos, porque ele é um livro completo, ele é um livro que realmente abrange as ciências e ele é completo, é muito bom, maravilhoso, é um primor mesmo. Eu acho que vale a pena compreendermos, né, o desenvolvimento oral, o desenvolvimento da mastigação, o desenvolvimento da alimentação e com uma visão mais ampliada, tá bom? Então, eu vou deixar aqui, obrigada aí, a doutora Clarice está pedindo me perdoem, ela está sem a conexão, não tem problema, nós agradecemos e vamos fazer muitas outras, né? Continuar falando sobre esse conteúdo maravilhoso, falando sobre essa união entre a ciência e a espiritualidade, falando sobre quem é o profissional do terceiro milênio, falando como podemos ajudar, né, a minimizar tantas dores que os nossos pacientes chegam, né? E ajudar efetivamente o ser integral, né? Porque a saúde nós acreditamos que é isso, é uma condição integral, né? Não é só saúde do corpo físico, não é? Agradeço a presença, muito obrigada, doutora Clarice, pela sua participação, não sei se a senhora está me ouvindo, por todo o trabalho que tem feito na odontologia, por toda agradecer. Muito obrigada de verdade. Até um próximo momento. Obrigada. Tchau, tchau.